Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Ed Isidro. Hoje com o tema O Mundo em Nós, ou Nós Estamos no Mundo. O mundo em nós ou nós estamos no mundo. Uma mente confusa num mundo de sonhos. Vivemos numa época de grande agitação mental e emocional. A estimulação contínua, interior e exterior, parece confinar o ser humano a um circuito fechado sobre si mesmo, fechando todas as saídas para uma resposta mais eficaz às muitas dificuldades com que nos deparamos no dia a dia. Ouvimos dizer que somos perfeitos, ficamos maravilhados com os avanços da tecnologia, com um universo de propostas que chegam até nós a cada momento. Mas continuamos a viver em círculos de medo, incapazes de resolver os conflitos e os múltiplos problemas que parecem vir ter connosco a cada instante. Será que o nosso mundo esgotou as suas respostas e soluções? Que espera a humanidade para se reinventar e conseguir dar um rumo mais criativo e promissor à sua história? No momento de desestruturação que estamos vivendo, estamos a assistir a uma miríade de propostas que parecem oferecer uma resposta, parecem oferecer uma saída, que prometem uma salvação e o equilíbrio perdidos. Para uns, a perda da esperança levou-os a cair na apatia e no desalento. Para outros, a luta continua, procurando desesperadamente se descobrir caminhos para que possam assegurar o melhor possível a sua sobrevivência. Sim, falamos de sobrevivência, pois o ser humano passou a concentrar-se primariamente no fundamental da sua existência, o de se manter à tona de água. Quando salvaguardamos os mínimos para nos mantermos vivos, ficamos felizes, mesmo que o nível de sobrevivência seja fraco e elementar. Aos poucos, o nosso nível de exigência e expectativa tornou-se tão básico que nos ajustamos à pequenez e fazemos dela uma alegria. À medida que a tecnologia avança, o ser humano se diminui e reduz a um robô dependente, incapaz de viver sem esses apoios indispensáveis. Finalmente, a humanidade tem conseguido viver tão hipnotizado com os artifícios exteriores que perdeu o seu maior bem, a autoconsciência. Não se trata de dominar a tecnologia. Antes, pelo contrário. Trata-se de dar este grande poder ao ser humano, de tal forma que a maior das tecnologias possa ser a sua própria autoconsciência. Certos de uma verdade maior sobre a sua capacidade e natureza, os seres humanos podem usar a tecnologia sem se substituírem por aparelhos ou funcionalidades que os controlam e limitam, tanto que lhes emprestam a fugaz sensação de poder e magia. O que procuro neste vídeo é o propósito de desafiar o leitor em colocar em causa as verdades, os hábitos, as rotinas e as crenças que de todas as maneiras o têm habituado a viver num universo de possibilidades muito abaixo da sua natureza. Sendo assim, vou apresentar algumas propostas de autorreflexão para que você possa reavaliar as premissas através das quais a sua vida é orientada. Comece por colocar em causa a construção da realidade pessoal e coletiva onde todos vivemos. Sabemos que o ser humano pensa, escolhe, decide e se sente de acordo com as suas tendências psicológicas que vai desenvolvendo e reforçando ao longo do seu percurso de vida, desde tenra idade. A noção de realidade começa a tomar forma aos poucos após o nascimento. Ela traz consigo muitas informações herdadas dos seus progenitores que, por sua vez, receberam dos seus pais. Informação essa que puderam interagir no mundo que os acolheu. Na verdade, cada ser humano traz em si a promessa de continuidade de gerações anteriores, permitindo-se o espaço de evolução e transformação que desejar vivenciar.
Os dados que recebeu à partida não são determinantes, mas oferecem uma plataforma a partir do qual a transformação é possível. Todas as informações recebidas no inter-útero, bem como as recebidas após o nascimento, dão início a uma base de dados a partir da qual a mente vai articular as percepções do que se lhe apresentar. O cérebro é instruído pela mente que dirige a sua atividade, de acordo com os critérios escolhidos pela mente para gerar a cada instante uma experiência. Seria útil para todos nós podermos conhecer um pouco mais acerca da forma como aquilo que nos parece ser a realidade é na verdade construída e arquitetada no cérebro. Não é por acaso que cada um de nós vê o mundo, a vida, os outros, as situações e a si mesmo da maneira como vê. Acreditamos que o que se apresenta é exatamente igual ao que vemos do que nos é apresentado. Podemos dizer que é este um dos grandes equívocos da mentalidade humana. O que vemos fora corresponde ao que existe em si mesmo. Criamos um defeito fundamental na mentalidade humana quando assumimos que entre o observador e o observado não há qualquer ligação. A maior ilusão consiste em termos vivido à margem das verdades essenciais da vida, perdendo a autoconsciência da natureza de quem somos. Se aquilo que vemos não tem nada a ver com quem somos, então fosse estabelecido entre nós e o mundo que nos rodeia torna-se real e inquestionável. A primeira questão pertinente é colocarmos a nós mesmos. Se o que vemos nada tem a ver com quem somos, que relação existe entre nós e a vida? Estaremos em campos opostos, separados e ocupando um espaço e um tempo que disputamos? Na grande maioria das vezes, a resposta a esta questão tem sido constante e inequívoca. Claro que sim, eu sou eu e aquilo, ou tu és o que é ou és. A relação entre nós é estabelecida respeitando a separação entre nós, mantendo-a oscilando entre momentos de atração, apego, aversão e repulsa. Assim, salvaguardamos o espaço relativo de cada coisa e mantemos o nosso mundo o mais equilibrado possível, dentro do fosso que nos separa. Num modelo de desconexão essencial como este, a mentalidade humana foi-se estruturando para servir um jogo de pressupostos claramente ilusórios e à parte da verdade natural. A mente que arquiteta e desenha o tipo de experiência que se nos oferece está programado com princípios destes e de acordo com o seu próprio programa individual ou coletivo, vai gerando oportunidades para que o ser humano se depare com este tipo de experiências. Na verdade, na Bíblia fala-nos da serpente que seduz o Adão a comer a maçã proibida. Antes de Adão ter cedido à tentação, só via o paraíso, onde a paz e o bem estavam permanentemente assegurados. Será que esta simbologia nos tem tentado dar alguma indicação para a forma como vivemos e pensamos hoje? Será que existe um estado de integridade interior no ser humano que é perdido quando trincamos uma maçã? A que maçã se refere a Bíblia? Podemos considerar que tal maçã seja a dissociação que o pensamento humano tem mantido afastado o observador do que observa, alimentando um estado permanente de vulnerabilidade, medo e insegurança. Sempre que pensamos que existe algo separado de nós, o perigo iminente do desconhecido está presente e o estado de paz, confiança e sintonia é alterado em defesa da própria existência. Assim nasceu o instinto de sobrevivência. Num mundo físico, onde toda a manifestação está aparentemente organizada em casulos ou formas separadas no tempo e no espaço, a consciência da separação permanente entre tudo
o que existe é garantida pela forma como a mentalidade está formada. Como seria a vida se esse erro não existisse na nossa mentalidade? Como seria se pudéssemos ver que, além das formas, dos espaços e tempos onde parecem existir, como seria se não pudéssemos conjugar os verbos senão na primeira pessoa? A realidade, tal como a vemos, é uma espécie de sonho, de alucinação de uma mente formatada por princípios ilusórios equivocados e que não correspondem à verdade. Os físicos quânticos já começaram a alertar-nos para o facto de terem constatado que o observado depende do observador, pois cada observador impressiona o campo quântico de forma singular e específica, concluindo-se que na parte essencial da vida, tudo o que é observado é criado pelo observador. Se a ciência começa a constatar que assim é, talvez possamos considerar que o erro em que temos vivido deve ser equacionado e substituído por uma consciência mais sábia da verdade. O que aconteceria se aceitássemos que nada do que vemos representa senão um filme criado pela mente de quem vê, cujo programa de base está sujeito a princípios errados? Se víssemos a vida como com um outro ponto de vista, um outro enquadramento mental, que diferenças encontraríamos? Seria uma experiência revolucionária e fora de qualquer padrão seguido pela mentalidade humana ainda corrente. O facto de podermos mudar um princípio tão fundamental na nossa consciência permite que o mundo que costumamos ver de pernas para o ar passe a ser visto por uma ótica totalmente diferente. A experiência da vida que cada ser humano cria poderá ser completamente diferente e inimaginável, pois a percepção da realidade será totalmente transformada. Aquilo que para a mentalidade corrente nos aparece como separada, perigosa, inseguro, limitado, imprevisível, passará a ser visto como integrado, uno, com tudo em harmonia e equilíbrio natural, criativo, inteligente e amoroso. Uma grande diferença. Poderá parecer realista em relação ao mundo em que acreditamos viver. Na verdade, a primeira grande mudança de paradigma está na aceitação da ideia de que nós estamos no mundo. O mundo está em nós. Em cada ser humano vive o mundo inteiro, tal como em cada célula vive todo o corpo. Os cientistas confirmam que no infinito pequeno está contido o infinito grande e vice-versa. Não existem partes separadas umas das outras. Tudo está interligado a tudo, numa malha que mantém a coesão e a unidade de toda a existência. A vida funciona como um grande sistema onde cada parte contém o todo e vice-versa. Os programas mentais que têm servido para nos dar a ideia de realidade não poderão ser mais úteis a todo aquele que desejar dar-se mais a si mesmo. A mudança de paradigma não será feita pela mente que criou o próprio paradigma. Será assim uma nova consciência que tornará possível o desmantelar das ilusões criadas, dando lugar a novos pressupostos que apontam e abrem horizontes de liberdade e de poder pessoal jamais sonhados pela humanidade nos nossos tempos. Enquanto aceitamos viver abaixo de uma visão fragmentada da vida, seremos sempre manipulados por experiências de mediocridade, sobrevivência e pequenez, em luta contra a superioridade, o controle e a dependência. O mundo dividido e separado entre oferecer-nos um espaço de insegurança, limitação, vulnerabilidade e escassez, um mundo unido e coeso onde cada parte contém o todo, oferece-nos a liberdade e autoliderança, a realização pessoal e a certeza de termos o poder supremo sobre nós mesmos. O mundo em nós ou nós no mundo.
uma mente confusa, num mundo de sonhos, porque todos construímos a nossa vida de uma forma consciente ou não. A fé e o desejo caminham de mãos dadas, pois todas as pessoas acreditam naquilo que querem. O que desejas, tu farás. Este foi mais um vídeo de Ed Isidro, hoje com o tema O Mundo em Nós ou Nós no Mundo. Foi um prazer contar com a tua presença desse lado. Te espero num próximo vídeo.